Fala galera, nesse vídeo eu vou te falar o que eu faria se eu tivesse R$1.000. Ó, espero que faça sentido pra você, mas já de antemão, se fizer aproveita, se parcialmente fizer, pega o que fez, o que não fez, descarta, e se não fizer nenhum, descarta totalmente, mas eu gosto dessa troca porque foi o que eu fiz, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, tá bom? Uma pergunta muito comum, né? Pô, Caião, tenho R$1.000, o que eu faço? Tenho R$500, ou seja, você tem um pequeno recurso e você quer saber o que de significante você pode fazer com um pequeno recurso. Eu vou falar o que eu fiz quando eu tinha um pequeno recurso e o que significante aconteceu com esse pequeno recurso, tá? Primeiro, o que eu fiz foi o seguinte. Até dentro do meu livro Seja Fora, fazendo até um jabá, eu coloquei uma história muito legal que ilustra a primeira vez que eu fiz isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, de maneira muito educativa e em alguns momentos também cômicos. Mas eu quero deixar esse gostinho, se você leu você sabe qual que é a história, lá quando eu tinha 12 anos de idade, na época da escola, mas se você não leu também, um convite, tá bom? O livro tá massa demais. O que foi que eu fiz quando eu tinha um primeiro pequeno recurso? Eu fiz, pra mim, a maneira mais eficiente de você começar uma jornada, e principalmente com um pequeno primeiro recurso, que foi comprar e vender. Eu via produtos no quais que eu me identificava, sabe, linhas mais que, sabe, que eu gostava, tinha uma carga emocional embutida, ou seja, sabia que eu ia ter um desempenho fora do comum por causa que aquilo me encantava, e eu comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia. Puta, eu fiz isso com várias coisas, desde aquela época de escola, daquela primeira passagem que eu não vou contar, para despertar essa curiosidade de você. Depois, puta, foi relógio, enfim. Relógio foi o mais significante dentro daquela fase. Eu lembro muito bem, que até o recurso era muito parecido. Comprava e vendia, só que tinha uma lógica da compra e venda. E não tinha internet naquela época. Porque por mais que já tinha internet, mas não era assim de fácil acesso para todo mundo. Comprava e vendia. Compre e vende, compre e vende. E eu repeti esse processo, mas com uma lógica. Sempre comprava alguma coisa com um preço interessante, revendia com uma margem de lucro, aí depende muito do que você escolher. Tem coisas no qual, quanto melhor a sua compra, maior vai ser a margem de lucro que você vai conseguir, tá? Porque o mercado aí também dá uma balizada em algumas coisas. E o que eu fazia? Um percentual daquelas vendas, vou dar um exemplo só para ficar claro aqui para vocês. Por exemplo, comprava R$1.000 em qualquer tipo de produto e revendia por R$2.000, vai. Vai ficar uma conta fácil aqui. Eu tirava um percentual para construir minha reserva de emergência. Eu fiz um vídeo agora há pouco. Cara, o que é reserva de emergência? Se você não sabe, tem um link em algum lugar aqui desse vídeo, depois veja, tá? Para construir minha reserva de emergência, tá? É um pulmão financeiro que vai te dar um resguardo caso algum imprevisto aconteça. E o excesso e a sobra, eu repetiria o processo. Por exemplo, comprei por 1.000, vendi por 2.000. Eu tirava em torno de 20%. Então, estou falando que eu tirava em torno de R$400 para minha reserva de emergência e os R$1.600 de novo eu comprava. Eu repetia o processo e vendia, aqui na margem de 100%, a gente está falando de R$3.200. R$3.200, tirava 20% de novo para o pote da reserva de emergência e o excedente comprava e vendia. Eu repeti esse processo até chegar ao meu objetivo primário específico. Antes de que começasse esse processo, eu já sabia, cara, eu vou comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Eu vou repetir esse processo até eu ter, aí é muito singular a cada um de vocês. Até eu chegar aí você tem que ter clareza para onde você está indo. Até eu conseguir aquilo que você já definiu antes de começar esse processo. Porque às vezes eu falo isso para alguém, a pessoa, mas puta, vou ficar assim para sempre. Tá? Não, cara, isso é só um trampolim que vai te levar ao teu pequeno objetivo primário, que é começar isso, ou abrir isso, ou se envolver com isso. Não foi à toa que a venda direta que o marketing rede me seduziu, por conta que é um processo aqui, só que em equipe, em rede, até chegar a um objetivo específico. Então, se você tem R$1.000 hoje, o que eu fiz foi definir primeiro o meu objetivo primário, o que eu quero, aonde que eu preciso chegar com o primeiro pequeno recurso, porque isso não é suficiente para começar isso. Comprava com, assim, eu era um ótimo negociador, porque eu sabia que com um pequeno recurso, quanto melhor for meu poder de compra, maior vai ser a margem que eu vou conseguir colocar aqui em cima, tá? Para ter um preço competitivo e realmente conseguir o processo de vendas, tá? Tem que ser competitivo, o mercado ele é competitivo. Tá? A partir do momento que eu realizava, eu separava um pouco para minha construção da reserva de emergência, que é muito importante. Meu Deus do céu, se algum imprevisto acontecesse, eu separava a minha cota da minha reserva de emergência, o excedente começava todo o processo até eu chegar aqui. E aí eu dei um passo mais significante, um passo mais robusto, mais esse processo. Amigão,
Tem que estar disposto, amigona, tem que estar disposto a começar do começo, tá? Quer comer morangos? Tem que estar disposto a colocar a mão no esterco. Ah, isso é muito pequeno pra mim, isso é carta fora do baralho. Ah, mas isso é muito significante pra mim, isso é peça fora do jogo. Ah, isso aqui é muito pequeno. Acredita em mim, quanto maior o teu ego, menor o teu bolso. Quem tem ego grande tem bolso pequeno. Por isso, se você colocar o teu ego no bolso, eu tenho certeza que o outro ele cresce. E não existe nada pequeno, existe uma atitude pequena. Existe, sabe, uma pessoa com um ego completamente descompassado. Então, foi o que eu fiz. Se fizer sentido pra você, faça, avalie. Eu não quero esse caminho. Ótimo, você é filho de tudo que você escolhe. Desejo todo sucesso no mundo. Só uma curiosidade, o que você fez que deu muito certo com os seus primeiros R$1.000, tá? Ou um pequeno primeiro recurso, tá bom? Beijo a todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!